Olá, irmãos, este é o vídeo 9 e eu estou com uma camiseta especial aqui que é 7 anos da Casa Viva, a nossa igreja amada, que Deus nos deu a graça de congregar, nos reunir ao nome do Senhor ali, juntamente com irmãos que amam ao Senhor, nossa liderança, pessoas de Deus. Quem é de Rio Preto deve conhecer a Casa Viva. E eu tenho uma pergunta instigante que é feita toda vez que a gente ministra o plano da salvação para as pessoas. Vamos lá. Se Deus sabia que o homem iria pecar, por que ele colocou aquela árvore no centro do jardim? É uma pergunta realmente adequada para se fazer. Veja bem, o nosso Deus é um Deus sábio. Mais do que sábio, ele tem toda a sabedoria do universo. Ele sabe o presente, o passado, o futuro. Por isso ele é onisciente. E Deus sabia com certeza que o homem iria pecar. Sabia muito mais. Também sabia todo o plano da salvação. A Bíblia diz, eu anotei aqui, Apocalipse 13:8, que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser fundado, todo o plano da salvação já estava feito. Agora, por que Deus deixou aquela árvore no centro do jardim? Geralmente é assim, quando pessoalmente a gente brinca mais, conversa, né? E eu pergunto, você gostaria de ter uma esposa ou um esposo obrigatoriamente ao teu lado? Você colocar uma arma na cabeça dessa pessoa e dizer assim, olha, você tem que ficar comigo? A pessoa diria sim, claro, eu fico com você, claro, opa. Até achar uma oportunidade de fugir. Assim é Deus. Deus não quer ninguém obrigado. Deus não quer ninguém. Você tem que me servir. Eu brinco, se Deus quisesse fazer com que nós o servíssemos, era só cortar o nosso ar por um pouquinho de tempo. Seu fornecimento de ar está cortado. Você vai me servir? Não, vai. Vou. Mas não. Assim como eu e você não queremos ninguém obrigado ao nosso lado, Deus também não nos quer. Deus quer que nós o amemos. Então, para isso, Ele nos dá direito de escolha. Isso é justiça de Deus. Deus, por ser justo, nos dá direito de escolha. O homem poderia acusar Deus, falar assim, mas todo te sirve porque não tem opção. Mas quando o Senhor te dá a opção e você escolhe estar ao lado dele, isso é muito importante. Um tempo atrás eu falei com um paquistanês. E ele falou assim, no Paquistão é melhor. Aqui as mulheres se vestem assim, se vestem assado. Aí no Brasil as mulheres saem de todo jeito, seminuas. E falou um monte de coisa a respeito das mulheres brasileiras. E eu estava conversando com a minha esposa. Veja que interessante, né? Quando alguém, num país livre como o Brasil, para o que presta e para o que não presta, escolhe servir a Jesus, isso é muito precioso. Você mulher, você homem, que rejeita o pecado, rejeita a prostituição, rejeita tanta coisa para ficar com Jesus num país chamado livre para pecar como o nosso, então isso é agradável ao Senhor. Por isso o Senhor colocou aquela árvore no centro do jardim e deu a oportunidade do homem escolher andar com Ele. Novamente Ele nos dá a oportunidade. Por isso que você está aqui seguindo esse plano da salvação tão precioso para a tua vida. Não essa vida que vai passar, a vida eterna com Deus. Também nessa vida, claro, com certeza. Porque o nosso Deus nos chama para a salvação antes da fundação do mundo. Também Ele já nos conhecia, Ele já nos via, Ele sabia quem era você e Ele está te dando a oportunidade de conhecê-lo muito mais agora, através desse plano da salvação que está ficando mais claro na sua mente. Então, saiba que Deus sabia sim. Deus nunca é pego de surpresa, né? A árvore era uma possibilidade de escolha, era uma liberdade que Deus dava ao homem. A árvore também era um limite. Deus colocou, até aqui você vem. E o homem escolheu ultrapassar esse limite. Mas por misericórdia e graça, o Senhor se revela amoroso. Também era para isso que a árvore estava lá, para revelar o amor de Deus, para glorificar o nome do Senhor e mostrar para nós quem Ele é, um Deus pleno de amor. Mas tem um objetivo maior ainda do que todos esses, é a glória do nome dEle. Todas as coisas Ele fez, tudo criou para o louvor da sua glória. É por isso que nós existimos, é por isso que nós nos movemos
nós estamos nele, ligados a ele, para a glorificação do seu nome. Então, Deus é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E é para isso que ele nos chama. Achar o sentido da vida é conhecer Jesus e o seguir. Deus abençoe. Vamos ao próximo vídeo juntos. Deus tem muito mais para revelar para todos nós.